Nós temos problemas com a segurança pública. Por mais que a Brigada Militar, por mais que a Polícia Civil se empenhe em tentar coibir isso tudo, elas conseguem parcialmente. Policiamento comunitário é uma ótima, excelente, sem sombra de dúvidas. O planejamento de um policiamento comunitário que foi feito ano passado pela antiga administração e está sendo implementado agora é ótimo, sem sombra de dúvidas. A chegada de novos policiais também é ótima. Só que não há como a Brigada Militar ou a Polícia Civil ser onipresentes. Então pode acontecer o que aconteceu ontem, por exemplo, uma casa ser invadida lá na Licor Sul por 4 homens, etc. E tá dentro da casa, o sujeito está em casa, na própria residência, de repente se depara com a marginalidade dentro da sua casa. Estamos vivendo momentos de pânico. Como se resolve isso? Acho que nós temos que começar a repensar o Código Penal. Algumas coisas têm que ser colocadas dentro dele. Pena de morte, prisão perpétua, acabar com a progressão de pena, isso tem que terminar. Deixar ir para casa para visitar a mãe, no Dia das Mães, que nem aconteceu em São Paulo, o cara saiu para visitar a mãe e não voltou mais e acabou matando aquele menino de 5 anos no colo da mãe dele com um tiro. Quer dizer, esse tipo de coisa nós precisamos acabar. Aliás, acho que nós temos que introduzir alguma coisa do código muçulmano aí. Roubou, provado, tá? Amputa um braço do cara. Começa por aí. Roubou de novo, vai o outro. E as pessoas sabendo que vão ser punidas se cometerem infrações, elas não cometem mais essas infrações. Querem um exemplo bem simplesinho aqui? Olha aqui, ó. Aqui em Bento, nós temos vaga de deficientes físicos e vagas para idosos. São respeitadas? Não. Aquele mesmo cara que não respeita a vaga de deficiente físico ou de idoso, é o mesmo que fica corneteando a corrupção dos outros. O que ele está fazendo se não é uma ilegalidade, é uma coisa que não pode fazer? Está entendendo? Então, não dá para querer julgar os outros e a gente cometer tamanhos erros também. Erros. Não existe pequeno crime e grande crime. Existe o crime, acabou. O dia que nós somos tratados igualmente, todos foram iguais perante a lei e tiveram uma lei que cumpra com a polícia e o judiciário tem meios para fazer com que ela seja cumprida, nós vamos mudar. Falta presídio no Brasil. Nós podíamos ter um presídio em Bento, aí uma meia dúzia começou a fazer barulho aí, acabou o presídio. Agora querem botar a culpa no governador do estado, querem botar, no atual, né? Querem botar a culpa no ex-prefeito Lunelli, querem botar a culpa no governo federal. A culpa é nossa, aqui de Bento, de 5, 6 anos atrás, que não tomamos atitude, por isso que nós não temos um presídio. Não vem procurar culpados. A culpa é nossa, do povo, que permitimos que meia dúzia de barulhentos impedisse que nós tivéssemos um presídio aqui. Pensam diferente? Pode pensar o que vocês quiserem, tudo bem. Eu estou aqui para dar minha opinião. Minha opinião é essa. Nós, povo, fomos os responsáveis por isso. Ficamos assistindo os barulhentos entrar para o Ministério Público, não sei o quê, porque caminhos de pedra, caminhos de asfalto, sei lá o quê, impediram o presídio. Agora fica o judiciário de Bento não pode mandar a gente para a cadeia porque não tem lugar. A violência prospera, está tomando conta e as nossas leis são brandas. A nossa polícia pouco pode fazer, porque se um policial toma uma atitude contra alguém, vai aparecer direitos humanos, 5 advogados para defender, não sei o quê, porque excesso, abuso de autoridade, um monte de baboseira. Por isso é que nós temos isso aí. Até quando? Vamos ver. De repente, esses protestos que estão nas ruas comecem a ter direcionamento, alvo. Não queiram crucificar só a presidente da República, que sobrou para ela, né, de uma forma geral, quando tem erros de todos, começa lá em cima e termina nas prefeituras. Aliás, desoneração de impostos. Por que não falaram antes, quando desoneraram os impostos, já não baixaram o preço das tarifas urbanas? Por quê? É a Dilma que tem que fazer isso? É o governador do estado? Não, são os prefeitos. Eles tinham que ter tomado atitude antes disso. Mas, quem sabe agora, com as planilhas apresentadas,
as planilhas de custo, que o povo tenha conhecimento delas, a gente consiga entender uma série de coisas que vem acontecendo. Querem ver uma coisa? Bloquearam rodovias ontem, caminhoneiros. Eles querem baixar o preço do diesel. Mas não tem como baixar o preço do diesel. O diesel está com um preço aí praticamente igual desde 12 anos atrás. Não tem como sustentar isso com a inflação que nós tivemos. Só a inflação já justificaria o aumento do preço do óleo diesel. Ah, mas tem solução, tem. Foi desonerada a CID. A contribuição da intervenção do domínio econômico foi zerada, para evitar que tivesse aumento no diesel. Quem sabe se aumente a gasolina para evitar um monte de gente que está rodando por aí, não usando o transporte público, que é mais barato usar o carro até. Se quer ver uma coisa, faça as contas. 2 pessoas saindo de Bento, indo a Porto Alegre, tem um táxi para ir até a rodoviária. Se não tiver, vai ter depois um táxi na rodoviária de Porto Alegre. 2 passagens, ida e volta, táxi, horário determinado, vai de carro que é mais barato. Lamentavelmente é assim. Por isso que as coisas acontecem desse jeito. Então, está na hora de aumentar o preço do combustível, sim. Agora, tem que ter o preço do combustível, não como está agora. Eu, esse fim de semana, por exemplo, abasteci em Porto Alegre, gasolina, R$ 2,52, aditivada. Quanto está em outros lugares do estado? Aqui em Bento, Caxias, Veranópolis, Carabobo, quanto está? R$ 2,52, aditivada em Porto Alegre. Por que essa diferença tão grande? É isso que tem que ser repensado. Hã? Eles pararam tudo. É justo o protesto? Até pode ser. O pedágio está muito caro? Tá. Um absurdo que se cobra de pedágio, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, se cobrava, né, e se cobra em São Paulo, onde outros estados, onde houve uma licitação federal, onde veio o menor preço pelo melhor serviço e tal, e não fixo, já saíram com R$3 o pedágio aqui no Rio Grande do Sul, lá em 95, 96, 97, do Brito, é muito mais barato o pedágio. Quer dizer, tem razão? Tem. Agora, peraí, tem um monte de gente que não pode estar trancado na estrada ou nas ruas porque tem alguém protestando. Eu acho o protesto justo. Claro que tem que ter o direito de protestar. O que não tem direito é de atrapalhar a vida dos outros. Até porque, se nós vermos aí, quantos protestaram? 1 milhão? 5 milhões de pessoas protestaram? Tudo bem. Mas tem 195 que não protestaram e até apoiam, mas esperem um pouquinho, querem ter o seu direito de ir e vir. Preservado é o mínimo que se pode esperar num país que quer democracia. Prefeito Guilherme Pazin, parabéns. Eu recebi uma comunicação ontem da Prefeitura, Assessoria de Comunicação Social, que houve a decretação de utilidade pública de uma área de terras que liga a Rua Florianópolis, no início da Rua Vitória, Florianópolis, com a 10 de novembro. Aquilo ali ia ser construído, ia ser feito prédios ali. Não sei quem autorizou aquele troço. Ou seja, tem que se pensar no futuro, tem que se pensar numa administração, não para a próxima eleição, para os amigos. Tem que pensar na cidade para o futuro. O que nós queremos de Bento Gonçalves? É isso que o prefeito Pazin fez. Agora o que tem que ser feito é indenizar, como manda a Constituição Federal, o preço justo por aquilo, porque afinal, se toda a comunidade vai ser beneficiada, aquela pessoa ou aquelas pessoas que vão ter algum prejuízo com isso, porque não podem fazer o seu empreendimento, sejam indenizadas de acordo com manda a lei. Perfeito. Parabéns, prefeito Pazin, por ter feito aquilo. Olha, já estava em andamento o negócio lá. E depois? Depois de um prédio ter sido construído e tal, como se faz? Aí complica. Valeu, Pazin. Ótimo. É assim que se administra pensando no futuro. E tem mais um outro trecho ali, que já foi feito também, pensando na agilidade de deslocamentos, ligando o hospital, que a gente acredita piamente que nós vamos ter um hospital do trabalhador, o nome que queiram dar, complexo, botar, sei lá, complexo do PMDB, do PP, não importa o que, mas que nós tenhamos um hospital público em Bento, com certeza. Para ligar ele com o Taquini, que é um hospital já de alta resolutividade. Parabéns, prefeito, por essa atitude. É isso que o povo quer de um administrador. Visão de futuro. E não de interesses privados. Desde que haja a indevida indenização.
audiência pública na Câmara de Vereadores, Jorge. A TV Cidade transmite uma audiência pública hoje na Câmara de Vereadores a partir das 18 horas. Então anota aí na sua agenda, 18 horas, sintoniza, canal 14, TV Cidade, vai estar transmitindo ao vivo uma audiência pública. Importante, com certeza. O Renato voltou. Pois é. Meu ídolo de todos os tempos do Grêmio, com certeza. Tenho a camisa do Renato numa moldura de vidro, numa sala na minha casa. A camisa número 7 que ele jogou em Tóquio, está comigo. Vai para o Museu do Grêmio essa. Só que eu queria que o Grêmio tivesse o Renato ídolo, não o Renato técnico. Mas vou torcer com toda a força para que o Renato seja aquilo que o Grêmio precisa. Um técnico. Ele tenha também a visão de técnico. 2 anos que ele não treina ninguém. Deve ter se preparado para isso, esperando uma oportunidade. Ele queria tanto voltar para o Grêmio, como suas próprias palavras, né? Tomara que ele tenha se aprimorado nos seus conhecimentos de futebol. O futebol moderno hoje está muito diferente do que era há muito tempo atrás. O Luiz Felipe, ele conseguiu ser campeão da Copa das Confederações porque ele evoluiu. Ele não é o Filipão que estava lá no Grêmio em 95. Não, é outro Luiz Felipe Scolari. É o Luiz Felipe Scolari que entendeu como joga a Espanha, como joga a Itália, como joga o Uruguai, como joga o Japão e aplicou os seus conhecimentos. Tomara que o Renato faça isso também. Nós, gremistas, vamos estar torcendo pelo nosso ídolo para que ele seja o técnico que o Grêmio está precisando agora. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, começa o 23º Congresso da Movergues. Olha, o palestrantes de altíssimo nível, como Ailson da Nóbrega, como o Germano Rigoto, por exemplo, né? O palestrante do ano passado, eu não recordo bem o nome dele agora, o Ivo Canção comentou o nome dele ontem aqui, palestrantes de altíssimo nível. Liguem para a Movergues, reservem, porque realmente é um congresso para se somar muito em termos de conhecimento, em termos de mundo, em termos de economia, do setor, etc. e tal. Vou estar lá com certeza. Um abraço a você, meu amigo telespectador. Não esqueça que hoje à tarde tem às 18 horas a TV Cidade transmitindo a audiência pública na Câmara de Vereadores ao vivo e eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br